Maravilha, meus amigos, estamos continuando aqui essa nova temporada do Mangá ao Quadrado, do Maio Sem Mangá. Eu sou aqui o Judeu Ateu, o host deste mês aqui para todos esses programas. Estou aqui mais uma vez acompanhado com meu amigo Luke. Boa noite, Luke. Boa noite, tamo aí. E estreando aqui com a gente no Maio Sem Mangá, o Iso. Tudo bem, Iso? Tudo bom, é um prazer estar aqui. Maravilha. O Maio Sem Mangá é esse quadro de 4 partes no qual a gente, no Mangá ao Quadrado, no A Quadrado aqui, a gente é um blog de mangás, comenta muito sobre mangá e quadrinho nacional. Só que nesse mês, sem o meu co-host, o Estranho, a gente fez um mês anti-otaku. Não, anti-otaku não, porque a gente vai falar de anime eventualmente. Mas a gente fez um mês sem gibi. Um mês sem gibi. A gente já falou de Slay the Princess do videogame. E essa semana a gente tá vindo aqui pra falar de um filme, o Cloud Atlas, escolhido aqui pelo nosso amigo Iso pra gente comentar sobre. A gente vai ter só um pequeno momento aqui, 10 minutinhos, como filme não é o forte aqui do podcast. A gente só quer dar uns 10 minutos de uma introdução e umas opiniões bem gerais, se a gente recomenda ou não, antes de começar a falar com spoilers de fato. Então, se você não viu Cloud Atlas, pode escutar essa primeira parte que a gente vai comentar bem por cima se a gente gostou ou não, ou se a gente recomenda. Só opiniões bem gerais mesmo, beleza? Beleza. Maravilha. Você já comentou um pouquinho por cima, Iso, mas diferente dos outros episódios que foi umas decisões mais em grupo ou coisas que a gente já sabia que a gente queria comentar, o filme eu fui especificamente pra você, fui perguntar, Iso, fala aí um filme pra gente ver. Porque filme, todo mundo vê filme, a gente tem alguma coisa que a gente queira falar, mas você, pra mim, você é o meu cara dos filmes e você escolheu... Ele é o mais cara dos filmes do Ao Quadrado, com certeza. Embora eu esteja faz uns anos afastados dos filmes, mas mesmo não assim, deu tempo pra vocês correrem atrás e me passarem, só isso. Se bem que eu desacelerei com filmes, bastante. Se bem que eu joguei esse pedido pra você esperando que você fosse, sei lá, me mandar uns clássicos, alguma coisa dos anos 60, ou alguma coisa da Era de Ouro, e não, você foi pra Cloud Atlas em específico. Por quê? Por que você escolheu Cloud Atlas pra comentar aqui? Cloud Atlas, ele é um dos meus filmes favoritos, e dentro dos filmes favoritos, ele é um dos meus que eu considero todo mundo devia estar falando desse filme e ninguém tá, sabe? Esse tipo de favorito que as pessoas conhecem marginalmente, geralmente tem a reputação de... É uma reputação negativa aí, né? A reputação negativa de maquiagem desastrosa. Ou nem isso, às vezes, viu? Eu acho que a maioria das pessoas mal sabe da existência desse filme. Eu sabia bem por cima. Ele é bem dividido, né? Mas... Aquele das Wachowski que ninguém viu. As Wachowski fizeram Matrix, aí fizeram Speed Racer, aí não gostamos tanto de Speed Racer, a gente nem viu o que veio depois. Mas a gente sabe o que veio depois. Cloud Atlas foi levemente usado como base para Sense8, que fez muito mais sucesso que Cloud Atlas, então ele também tá na sombra do irmão caçula. Que é semelhante tematicamente, né, e tal. Então é um filme que sempre que eu tenho oportunidade, eu quero divulgar ele. Perfeito. Ele é muito querido pra mim, eu li o livro por causa do filme, eu gosto muito do livro e eu não parei de gostar do filme, porque às vezes eu migro pro livro e eu fico com o livro, eu já fiz isso no passado. Eu não deixei de gostar nem um pouco do filme só porque agora eu li o livro. Se você conseguisse isso, você consegue dar uma premissa bem básica, em poucas frases, sobre o que é Cloud Atlas? Cloud Atlas conta 6 histórias em épocas diferentes, em estilo, em gêneros diferentes narrativos, mas que elas se conectam porque o personagem de toda história tá acompanhando a história que veio cronologicamente antes. Então a gente tem um advogado num navio escrevendo um diário, aí anos depois a gente tem um músico lendo esse diário e mandando cartas pro namorado. Anos depois a gente tem uma detetive lendo essas cartas. E por assim em diante, todos se conectam através dos anos. Perfeito. Essas histórias de várias épocas diferentes sendo contadas simultaneamente durante o filme. Essa é a característica provavelmente mais marcante dele, que eu gostaria de comentar mais a fundo daqui a pouco. Luke, você
Já tinha visto Cloud Atlas? Já tinha visto, fazia, 12 anos, talvez, então foi quase como ver pela primeira vez, mas minha experiência vendo lá atrás tinha sido muito positiva, eu adorava o filme. Foi interessante ver, né? Eu não sei se eu tenho a mesma empolgação que eu tive quando eu vi pela primeira vez, mas eu ainda sou bem positivo. Eu gosto muito desse tipo de narrativa, que é essa conexão de várias histórias e várias pessoas, uma influenciando umas as outras para contar algo maior. Eu gosto desse tipo de tema, de mensagem. Acho sempre bonito quando você transmite esse tipo de coisa. Me lembra alguns dos meus mangás favoritos, por exemplo. Então, que eu pensei muito, o que eu não tinha assistido, o que eu não tinha lido quando eu vi pela primeira vez é Billy Bat, por exemplo. Eu não sei se isso vai fazer sentido pro Iso que leu, mas eu acho que essa transmissão de coisas ao passar dos anos que vai eventualmente culminar em algo positivo para o mundo, eu acho que gosto desse tipo de narrativa. Maravilha. Eu não tinha visto Cloud Atlas. Eu tô muito curioso. Você não vai saber o que você vai achar do filme, né? Pois é, eu poderia ter odiado mesmo. Inclusive o Matheus, que gravou semana passada com a gente o Slay the Princess, ele falou que ele odeia Cloud Atlas. Eu amei Cloud Atlas. Olha só. Amei. Eu tinha noção de algumas críticas negativas que as pessoas têm pro filme, mas eu saí dele não entendendo várias das críticas que as pessoas têm. Eu tenho alguns problemas com Cloud Atlas e não são o que a maioria das pessoas comenta, inclusive, mas eu adorei. A palavra que surge de todo mundo que vê esse filme, mesmo quem gosta e quem não gosta, é ambição. Todo mundo fala, esse filme é muito ambicioso e eu acho que, para mim, pelo menos, ele almeja a ambição que ele tem. Ele está à altura do que ele quer fazer. A coisa que mais me surpreendeu é por isso que eu acho que é uma recomendação fácil para qualquer pessoa. É o quão entendível o filme é. Tipo, o quão fácil, o quão dinâmico, o quão ele te prende. 3 horas para mim passaram voando. Eu não vi. Eu não vi o tempo passar. Eu não vi o tempo passar. É tão instigante. Nenhuma das histórias que é contada aqui, você tipo, fica frustrado de que passou para ela. Não, volta para aquela outra. É um dinamismo incrível para mim. Eu adorei. Cloud Atlas, eu recomendo fortemente, assim. Isso obviamente já falou que recomenda. O Luke talvez tenha algumas opiniões mais complexas depois dessa revisitação. Não, eu ainda gosto muito, eu ainda gosto muito. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Você recomendaria pra qualquer um esse filme, Iso? Pra qualquer um é difícil, porque eu acho que o filme, você falou que ele é entendível, eu acho que ele é entendível, ele é fácil, eu acho que não requer uma concentração acima da média, tá no fio da meada das 6 histórias ao mesmo tempo, mas acho que, por não ser convencional, ele ainda exige alguma paciência, Ok, Acho que alguns microsapos tem que. Ok, eu vou ter que acompanhar 6 histórias. Elas cortam gosto, muito. O que você falou do dinamismo, elas histórias. cortam muito imediatamente, né? Tipo, não é, você vai ficar uns 15 minutos aqui, depois você vai ver mais até 15 da outra. Não, é tipo, 10 segundos às vezes você já trocou de núcleo de repente. E algumas cortam pra umas cenas. À primeira vista você pode pensar, cortou pra quê? Tipo. Corta, aí tá lá a Louisa Ray, que é a Halle Berry dos anos 70, correndo na rua, aí já sai dela e você pensa, pera, que respiro estranho foi esse? Uhum. Eu adorava esses cortes, eu tenho muito pra comentar deles. Eu acho divertido. Eu acho que qualquer um pode gostar, eu acho que o máximo que eu consigo pensar de quem teria uma rejeição natural seria mais quem tem pouca paciência com a parte sci-fi da história da Somni, mas acho que ele exige paciência e nem todo mundo oferece paciência sempre. Ele exige, não sei se uma boa vontade, mas no mínimo, quando eu paro pra pensar, eu não quero parecer elitista, mas ele exige, sei lá, algum conhecimento midiático que seja, sabe? Alguma experiência midiática, talvez vamos colocar dessa forma, sabe? Principalmente por ele ser... Ele brinca com o gênero bastante, né? Justamente. Justamente por isso. Então, inclusive, legal comentar que
é um filme das Wachowski, mas ele também é um filme do Tom Tykwer, um diretor alemão que fez Corra Lola Corra, e que é separadinho. Tipo, as Wachowski dirigiram só 3 histórias e o Tom Tykwer dirigiu as outras 3. Ah, uau. Eu não sabia que. Eu não sabia que era foi assim tão também. separado. Não. É separadinho, assim. As Wachowski cuidaram dos sci-fi e ele cuidou dos históricos? Ou o contrário? As Wachowski pegaram o navio, o sci-fi e a última lá, que também é sci-fi, né? O pós-apocalipse. Pós-apocalipse, E o músico, a detetive e os idosos foi o Tom Tykwer. Incrível. Ok, interessante. Acho- Então, Também porque Corra Lola Corra é um bom filme e é fácil pro Tom Tykwer sumir da conversa como se ele não tivesse feito metade do filme, porque as Wachowski são mais famosas, são mais Claro. célebres. Matrix é um grande referencial pra todo mundo. Legal mencionar aqui. A separação de gêneros envolve também a separação de artistas fazendo tudo. O que só deixa mais maluco que um tenha sido editado atropelando o outro em sintonia, assim, quando eles só Incrível. foram ser filmados por pessoas diferentes. A pergunta verdadeira é quem editou esse filme. A edição que merece o prêmio aqui. Eu não sei quem. Essa informação eu não tenho. Tamo aí. Mas é notável que você comentou isso, porque eu fiquei vendo entrevistas dos diretores do filme, e ele, pra mim, é o que mais fala com emoção e eloquência dos filmes. As Wachowski têm várias opiniões também, mas pra mim ele sempre transmitia uma paixão absurda pelos temas que estão sendo trabalhados. Não boa menção aí, sim. Eu queria fazer uma de ir pergunta pros spoilers. pro Pode Iso fazer. rapidinho, só que uma curiosidade, porque se a gente falou da dificuldade. Tem uma que eu fiquei pensando, assistindo, você fala muito da sua questão com prosopagnose e tal. Esse filme eu acho que seria um problema. Foi um problema pra mim, às vezes. Entender quem era quem. Eles apelam, assim. Então, tipo, como foi pra você a experiência de, sabe, você lembra? Bom, Agora você já sabe quem é, Pra tipo, quem é aquela começar pessoa. que, sim, eu sei quem é todo mundo em todas as timelines. Eu vi esse filme várias vezes e eu Sim, vejo os créditos toda vez, mas é que a primeira vez, não só tem a questão da prosopagnosia, como tem a questão de que tem autor aí que eu só não conheço. Tipo, Ah, não, também tem isso. Tudo Pra bem. mim foi difícil várias vezes. A Halle Berry é relativamente fácil colocar ela em tudo que não estavam zoando com a nossa cara, sei lá. Eu não Uhum. vi que ela era o velhinho chinês, porque Não, aí foda-se. o Tom Hanks, relativamente fácil. Eu não peguei que o Tom Hanks era o escritor maluco que abre a história do velhinho. Isso eu não tinha pegado. O velhinho, eu não conhecia o ator antes de ver o filme, mas só tem um idoso na maioria de cada história, então é fácil. O velhinho era um pouco mais fácil. Agora, o pianista, como eu não conhecia o ator antes, eu não tinha referencial nenhum. Ele podia ser qualquer um em qualquer história. Eu não... Porque eu tô conhecendo ele agora. Eu já não. Tom Hanks eu ainda mais ou menos consigo reconhecer, porque ele sempre tem vibe de Tom Hanks, exceto quando ele é o escritor jogando o crítico pela janela. O mais fácil de identificar pra mim foi o Tom Hanks, né? Toda vez, é o Tom Hanks ali. É uma pequena distração até em alguns momentos. Mas em número 2 é o coitado do ator, não sei o nome dele, o Agente Smith também, porque Sim. ele tá sempre, e inclusive sempre total typecast como vilão nesse filme de novo. Eles alternavam um pouco quem é herói e quem é vilão, exceto o Agente Smith, que não, esse sempre é vilão. Ele sempre é vilão. Eu tenho coisa a comentar sobre isso, inclusive. Vamos lá, vamos falar de spoilers. Eu quero comentar sobre bem, o eu acho filme. que eu não reconheci que o médico era o Tom Hanks de primeira. Do navio ali. O médico Ok. do navio. Esse Tom Hanks eu não peguei fácil, não. Então engana a minha prosopagnosia. Tem também os... Aí já vai pro spoiler, mas já as falhas de maquiagem. Sim. Toda tentativa de fazer a Somni parecer não asiática falhava, e eu bati o olho e falava, ok, isso é a Somni. Porque, obviamente, uma asiática aqui no nessa meio. lógica. Eles fizeram o que eles podiam pra disfarçar a raça, mas não disfarçaram. Então, eu bati o olho, ok, essa aqui é japonesa. É coreana, né, real, perdão. Coreana, é bem dona. Que, inclusive, é a Sadako coreana. Quero apontar
Essa Claro. trivia. Relevante pra vocês. Relevante pra mim. Exatamente. Eleva a atriz a um status lendário. Vamos lá, começando spoilers aqui então. Uhum. Eu quero falar primeiro sobre as mecânicas do filme e depois eu quero entrar sobre temas. Obviamente essas duas coisas vão se conectar, então não tem problema se a gente ir e voltar, mas primeiramente aspectos mais técnicos e como eles funcionam ou se funcionam ou não. De primeira, para mim, o aspecto não cronológico do filme. Não sei se não cronológico é a palavra correta, porque todas as histórias, tirando a introdução ali inicial, né, são cronológicas, né, elas seguem uma linearidade, mas entrepassando uma ou outra, né, tipo, Sim. eu não sei se não cronológico é exatamente a palavra, mas É não cronológico, sim. A edição é não cronológica, o contar é não cronológico. Espiritualmente, os personagens falam das histórias como se fossem menos que cronológicos. Muitas vezes a gente vê personagens do passado sendo nostálgicos às cenas que vão ter no futuro. Tem um corte lá no finalzinho que é do casal do sci-fi e fala, mas a gente vai se ver de novo, quem sabe, em outro momento, e corta pra primeira história, né? Que é sim. então tem essa visão que... E faz a mesma coisa com o casal do Tom Hanks e a Halle Berry. Que eles se aproximam na última história, mas no meio eles parecem ser nostálgicos, eles parecem que estão se reencontrando. Uhum. Então menos que cronológico mesmo. O próprio filme inicia, né, tipo, com o Tom Hanks ali velhaço no futuro pós-apocalíptico, falando sobre a primeira vez que ele encontrou o diabo. E tem até esse twist de que a primeira cena depois dessa é a história do navio, com o nosso protagonista encontrando o Tom Hanks, né? Sim. Então tem até esse twist ali de você não exatamente entender que ainda os dois é o diabo. Não, tem toda essa bizarra não cronologia. E alguém poderia muito bem ver esse filme, se sentir confuso, ou achar... não entender o porquê tem essas interconexões, não entender o porquê dessa não cronologia, inclusive até porque até onde eu sei, me corrija se eu tô errado, o livro não é assim, né? O livro O livro é perfeitamente simétrico. é uma história depois da outra, tirando essa introdução. Não, mais ou menos. É metade da primeira história, no meio corta pra metade da segunda história, corta pra metade da terceira, pra metade da quarta, pra metade da quinta, pra sexta inteira. Acabou a sexta, você vê a segunda metade da quinta, aí a segunda metade da quarta, da terceira, e acaba quando acaba a primeira. Ah, interessante. É uma simetriazinha. Ok. Luke, você elogia, você critica esse aspecto dele ser contado assim, dessa forma tão dinâmica, não sei. Eu acho que é uma das melhores coisas do filme. Eu acho que não só isso, como eu acho que o que me faz gostar desse filme é mais do que... Por exemplo, eu acho que se eu visse essas 6 histórias separadamente, assim, se elas fossem contadas de fosse um curta de meia hora, que seja, eu não ia gostar muito de nenhuma delas, assim, não ia ficar comigo, nenhuma delas. Nenhuma tá inventando muito a roda, né? Nenhuma tá... Elas funcionam por causa das ligações que são feitas tematicamente e na edição e nos diálogos. Eu acho que o filme só funciona por causa disso. As histórias funcionam como parte de um todo, não como... Então, se elas fossem só histórias, ia ser muito menos interessante. Num vácuo, nenhuma delas é interessante o suficiente, até porque todas elas são feitas para serem curtinhas. Exato. Não tem tempo para irem muito longe. Algumas histórias não é muito espetacular, mas a atuação carrega muito, sabe? A primeira história do navio, por exemplo, a minha é absolutamente excepcional. Eu acho que a primeira é a que eu mais gostaria por si só. Eu gosto bastante dessa narrativa, assim. O Tom Hanks como vilão dela é bom, eu adoro ele. Ele tá ótimo, ele tá Remy, como que a gente traduz Remy? Ele tá tão escancaradamente cuzão. Eu gosto de como o cinismo dele é apresentado. A primeira história, eu acho que é a que eu menos gostaria no VAR, não porque ela é ruim, eu acho que
ela é boa, mas porque quase toda a cena é o médico, é o advogado na cama e o Tom Hanks dando veneno. E eu moro assim. E que bom que corta pra outras pessoas fazendo outras coisas ao longo do tempo, que se fosse só 20 minutos dessa dinâmica, talvez eu cansasse. Mas eu gosto do plot, né? Eu gosto do que Acho bonito significa essa viagem de avião. a conexão com o cara e tal. Eu acho bonito, acho uma história bem bonita. Eu obviamente concordo com você, Luke, a forma ambiciosa com que esse filme foi contado é a melhor parte dele, sim, e mais uma vez a edição aqui. A gente comentou logo no começo desses cortes rimados que o filme faz o tempo todo durante a duração dele. E eu tava sempre instigado com esses cortes. O quão os temas vão se conectando tão perfeitamente entre as histórias e o quanto isso é transmitido tão limpo, de forma tão óbvia nesses cortes, e a repetição disso, a exaustão, e com vários temas diferentes, eu sempre estava ansioso pela troca de plots. Eu gosto muito quando eles fazem isso várias vezes. Aqui essa é a que sempre vem um exemplo na minha cabeça. A Somni e o cara que protege ela estão brigando na ponte, com aquela briga sci-fi, um monte de arminha, e uma nave vai pegar eles por baixo da ponte. E na hora corta pro marinheiro mirando no Altua, que tá correndo em cima do navio, e o capitão manda atirar nele. Eu gosto muito dessa visual, que é uma coisa que eles fazem o tempo todo, é que essa aqui é a primeira que vem na minha cabeça, de comparar meio que duas lutas em cenários visualmente parecidos, mas que não tem nada a ver um com o outro. Desses, um notório bem pra mim, Iso, é a conexão absurdas, inclusive, que rola a primeira vez que o velho se encontra preso ali no asilo para idoso, e ele começa a narrar sobre a liberdade, e só que aqueles que se veem privados da liberdade são aqueles que conseguem apreciar. E corta pra Somni na hora. E corta pra Somni na hora. E tem um certo quase absurdo, porque são... Porque o que tá... É uma comédia virando, tipo, a história séria sci-fi, né? Assim. Esse drama revolucionário, trágico. Mas funciona. Porque é o mesmo tema, no final das contas. Eu acho que é justamente isso. As histórias funcionam porque os cortes funcionam porque eles estão sempre transmitindo que o drama, o que... As pessoas são as mesmas com o passar dos anos, o que elas estão lutando por é o mesmo com o passar dos anos, né? Eu acho que o grande ponto do filme é evidenciar o quanto o mundo muda muito e também muda muito pouco. Sim. As maiores mudanças contrastadas com... Mas as pessoas ainda fazem as mesmas coisas pelos mesmos motivos. Exato, isso. Esse é um ponto, isso. E ele rima com outra coisa que eu queria comentar desses aspectos mais técnicos, e que é um tema também sobre... Isso que a gente já comentou, de todas as histórias serem gêneros diferentes, né? Então, um humor negro, um sci-fi, um negócio, um drama thriller e tudo mais. E você tem razão que os temas se conectam historicamente com a humanidade, mas tem um ponto sendo feito para mim aí também de que os temas se conectam em todo tipo de obra, em todo tipo de arte que o ser humano produz, sabe? Então, a conexão tão absurda que parece conectar o humor ali dos idosos com a história trágica da Somni, não é absurdo no final das contas, porque eles estão tratando do exato mesmo tema. É a mesma coisa que está sendo comentada em todos esses diversos gêneros que estão sendo abordados aqui. Não só aí, é justamente o que entra no que o Iso falou lá no começo de como as histórias se conectam, porque é por isso que elas são... tem essa continuidade de uma narração que o protagonista seguinte está vendo. Porque é sobre você transmitir essas mensagens para o futuro, essa continuidade que vem do storytelling mesmo, seja fictício ou não, de pessoas passando adiante alguma coisa para outras pessoas que virão depois.
Eu sei isso. Você tem um texto no Dentro da Chaminé sobre Cloud Atlas. Eu li ele Tenho. antes do podcast. E eu sei que uma das coisas que você comenta nele é justamente sobre esse tema de Cloud Atlas ser quase tipo, um épico sobre a força da narrativa, da arte, né? Conectando as pessoas. Comenta um pouco sobre isso nesse sentido dos temas serem tão abrangentes em tantos tipos de obras. Então, eu acho que é exatamente isso. Acho que tem essa chama da esperança que se conectar com alguém produz e que pode produzir ficcionalmente ou não ficcionalmente, mas que por mais que as lutas mudem de forma, toda luta é a luta contra a injustiça. Porque até o injusto é capaz de racionalizar que, na real, ele tá lutando contra a injustiça. Então, sempre que alguém narra a própria luta, você lê e pensa, pô, isso é uma luta contra a injustiça. Eu também odeio a injustiça. Eu também sofro injustiça. E você passa essa chama. Eu vejo como uma literal chama olímpica mesmo, que o Adam Ewing lutou, passou pro Robert Frobisher, passou pra Louisa Ray e terminou com o Tom Hanks indo pro espaço. Porque passou de mão em mão. Uma das minhas críticas ao filme, e essa é uma rara crítica que eu tenho, é que eu acho que a Louisa Ray, que é a Halle Berry detetive, passando pro velhinho, é muito implícito, é muito, pô, vocês não quiseram fazer ele ter uma cena realmente lendo o livro dela, né? Eu E achei aí parece ter um pouco. que aí parece ter um gap entre 3 histórias aqui e outras 3 ali. Porque aí pro velhinho, Essa pra funciona Somni, eu melhor. acho muito boa a passagem. Pra mim é a melhor. Pra mim é a que mais. Porque você. É que, tipo, como esse negócio que é relativamente pequeno pode ter uma influência tão grande daqui a muitos anos, né? E essas pequenas coisas acabam sendo parte, né, da construção da humanidade, né? Do que ela é capaz. E eu gosto também porque cada pessoa reage à arte, a essas influências da própria maneira. O músico, o Robert Frobisher, ele não é muito guiado durante a própria história, mas ele adota o nome do advogado na hora de pegar um nome falso, porque é uma inspiração. Uhum. A Luísa não, a Luísa acha que ela tem que dar um destino para aquelas cartas, então ela tem que se conectar com a história do Sixsmith e tudo mais. E a amiga da Somni é o tipo que vê um filme, vê uma frase que te impacta e passa pra frente. Ela repetiu aquela frase no contexto em que ela ia ser punida com a morte porque ela viu num filme. Eu gosto disso como um estopim pra tudo Eu e pro também. caralho. A Somi vendo o filme do velhinho ali, a adaptação do livro que ele eventualmente escreveu, é mais notável pra mim, até nesse sentido um pouquinho quase meta sobre um filme histórico, sabe? Porque você vê, o pouco que a gente vê do filme do velhinho não tem nada a ver com a história que a gente acompanhou ali. É completamente uma fantasia que foi distorcida com o tempo do que realmente aconteceu. Eu acho hilário que a gente primeiro vê a cena do velhinho falando Sim. super cool, sério, aí a porta abre aquela luzona épica. Aí quando a gente vê aquela cena, ele tá gaguejando, eu não tenho ideia do que ele tá falando. Sim, sim. Isso é uma violação de algum ato, sei lá, algum deles. No filme ele muito bom. tá na frente, ele tá numa corte ali no filme, não tem nada a ver, é tão absurdo, mas é o poder da narrativa que tá sendo explorado aqui, não o poder da história, de fato. Não importa o que esse filme, se o que aquele filme tá contando é verdade ou não, importa é a narrativa daquele negócio que pegou na Somni, né? Eu penso nisso. Eu gosto de como o músico, ele lê o diário, né? E ele julga o advogado por ser incapaz de perceber que tem um amigo tirando vantagem dele. Mas ele julga sem perceber que o Vivian Ayres está tirando vantagem dele também. Eu gosto de também. Isso é legal. É só ler um livro que você aprende tudo. Não é uma coisa meio. Ler sempre te deixa mais sábio. É só essas conexões te põem pra frente. Ele tá cometendo um erro que o personagem do livro dele também tá, e ele julga o personagem e tropeça. Eu gosto disso. Eu gosto bem. Se bem que isso, eu divido um pouquinho da sua crítica em relação à conexão da Halle Berry com o velhinho ali, de o quão pouco foi conectado. Porque eu li bastante. Muitas pessoas têm essa mesma análise de você, que
um grande ponto do filme é o poder da narrativa, da arte, das suas infinitas formas, sabe? Tipo, literatura, música, cartas, cinema e até religião ali no final, conectando as pessoas. E eu não sei se o filme fez o melhor trabalho do mundo em vender essa ideia pra mim. Principalmente porque algumas, não só essa conexão, várias pra mim ficaram numa nuance que não era tão, tipo, aquelas obras não mudaram tanto assim a vida das pessoas pra mim. Então, por exemplo, a própria Halle Berry, quando ela escuta a música ali do músico, e ela se conecta ali, tem alguma coisa. Mas não é muito relevante as ações que ela A Halle toma. Berry, eu penso nas cartas. A música parece só um easter eggzinho pra mim. Talvez. Ok. Penso que é porque eu sou inspirado pelo livro. O livro, cada história também é contada num estilo de escrita diferente. Então você lê a história do Adam Ewing como um diário de bordo. E você lê a história do Robert como cartas. E você lê a história do Halle Berry como um conto de detetive. Então você parece que você já tá lendo o que eles viraram in universe. Aí como o livro não veio com o CDzinho, eu não associo que a história do Frobisher é o disco dele. Eu penso que são as cartas mesmo. Mas é influência minha. De fato, sua interpretação de que, de fato, ele deixou um disco que era pra ser a obra da vida dele que a Halle Berry escuta. Então tem isso. Não, Tem coisas que ficam confusas. Tem o tema que fica sutil nas duas versões, que é o da reencarnação. Ok, eu quero falar sobre isso. Que no filme ele fica particularmente ambíguo. Sim. É por causa porque os atores não são os. Sim, porque cada protagonista tem aquela marca de nascença do cometa, que é pra meio que indicar que eles todos são reencarnação um do outro, mas a gente intuitivamente sempre presume que os atores são reencarnações entre si. Que todos os Tom Hanks são pra ser reencarnação um do outro. Então, a gente fica com essas duas conexões e não sabe como casar as duas. E o filme não tenta ser claro quanto a isso, ele só joga. Eu quase quero. Eu quero interpretar como propositalmente ambíguo isso. Porque não é um acidente pra mim, não. Eu comentei logo no começo do filme, quando o Tom Hanks tá narrando que ele encontra o diabo, e aí corta ali pro nosso advogado encontrando o Tom Hanks, que é o diabo daquela história. A ambiguidade é de nascença dessa história. Então, ter uma linha. Porque eles poderiam perfeitamente fazer o mesmo ator ser o protagonista dessas todas as histórias. Podiam. O que eles não poderiam é porque ia tirar um pouco da temática de variação de identidade, né? Como que eu acho que é importante que sejam pessoas bem diferentes a cada. Não, mas eles meteram o Race. Sim, mas acho que ia ser um pouco mais difícil se eles fizerem. Já foi complicado do jeito que eles fizeram. Se eles trocassem do protagonista 6 vezes, eu acho que ia ser um pouco mais. Acho que já ia questionar um pouco mais ainda ao que eles já ficaram meio. Mas eles fizeram pra mim, eles poderiam ter escolhido fazer de outro jeito, eu acho. Poderiam, mas eu não sei. Mas eu prefiro tentar pensar que os atores não são. Todo ator é uma alma repetida pra sempre, embora seja muito fácil e intuitivo pensar assim. Então eu nem julgo quem pensa assim, porque, nossa, encaixa fácil também. É que eu prefiro pensar como o judeu pensa. Eu prefiro pensar que quando o Tom Hanks fala, vou contar a história de como eu conheci o diabo, e corta pro advogado conhecendo o Tom Hanks, é o advogado conhecendo o diabo. Eu também gosto de interpretar assim. É porque o agente Smith, por exemplo, torna muito difícil essa ambiguidade, porque ele ocupa o papel do diabo o filme inteiro também, né? Tipo, ele é sempre um vilão em todas as histórias, então é difícil não interpretar como uma mesma identidade sendo passada com o tempo ali por meio da face do ator, né? Ao mesmo tempo que é difícil imaginar qual é a linha da narrativa do Tom Hanks ou da Halle Berry nesses vai e voltas bizarros. Tipo, é bem. Ao mesmo tempo que dá pra traçar perfeitamente, inclusive. Do Tom Hanks é redenção, porque cada história. A primeira história do Tom Hanks é muito do mal, e aí vai ficando um pouco menos filha da puta, até na última eles são o herói. Inclusive, a Halle Berry tá na primeira história ali, né? Como uma pequena escrava que aparece só num quadro.
E rola o escravismo reverso ali das raças na última história, né? Tipo, tem essa troca de papéis bem exata acontecendo. Sim. Então a ambiguidade é viva para mim nesse sentido. E se eu coloco algum propósito para essa ambiguidade, é tipo de fazer você talvez desencanar um pouco do sentido mais mitológico de reencarnação e de karma e desse tipo e tentar tipo abrir os olhos para todas as possibilidades que essa ideia proporciona. Eu aprecio a ambiguidade, até porque o filme ele nunca corta pra uma autoridade espírita falando do nada, é todo mundo. Eu sinto que eu já te vi, eu acredito em outras vidas, coisas bem amplas nas perspectivas deles mesmos. E pelo título, que é a Cloud Atlas, que é a sinfonia do Robert Frobisher, que ele fala que ele imagina as nuvens no céu mesmo, que se reencontram e se afastam e dão a volta. E quando você pensa na metáfora das nuvens, às vezes as nuvens, uma pega a parte da outra e vai lá. Tipo, uma nuvem acaba sendo metade de duas outras nuvens. Tem uma teoria de fórum de que a alma se dividiu em dois corpos em algum ponto da timeline, porque quando você para pra pensar, a Halle Berry, jovem nos anos 70, e o velhinho, o idoso, nos anos 2000, é a mesma geração. Viveram juntos. Verdade. Né? Eles com certeza coexistiram, então eles não podem ser. Ela morreu e virou um idoso. Então tem gente que acha que não, mas a alma pode ter se dividido em dois. E se você pensa que alma é que nem nuvem, sei lá. Pode se dividir, pode se dividir. Que, sei lá, pra mim eu gosto de pensar nesses temas das almas mais num sentido quase, não antirreligioso, anti-espiritual, mas mais laico, mais científico quase mesmo. E sei lá, quase um negócio meio Naruto da vida, sabe? De passar de gerações. Ou de One Piece do legado herdado, sabe? Do quão só as coisas vão passando, independente da genética ou do espírito do negócio. Eu Calma aí. queria falar também sobre outra coisa importante que conecta todas as histórias, Uhum. que é o tema da opressão, que a gente vê 6 histórias, a gente vê também 6 pautas sociais completamente distintas. Sim. Num mundo que tem bem mais que 6 pautas a serem discutidas, então tem algumas que ainda que ficam meio que essa é a história desse outro personagem, que é o protagonista da própria história, mas não da nossa, porque... E que se conecta porque é tudo opressão, e opressões são grandes pontos, é uma grande injustiça estrutural que todos eles têm que enfrentar. Eu queria abrir essa parte da análise. Eu gosto. Eu tô cortando muito. Luke, o que você acha dos temas de opressão, opressor e oprimido de Cloud Atlas? Eu gosto, eu acho que é parte bem importante da narrativa do jeito que ela é, né? E eu gosto da variedade. Acho que entra no que o Enzo falou, que o quanto as histórias vão sendo as mesmas, né? E por isso é interessante que você pega vários tipos diferentes, né? Até a futurista, né? Até como você imagina que vão ser questões de opressão no futuro, né? E até no futuro pós-apocalíptico, né? Que já passa a ser mais... Já começa a dar essa volta um pouco para como era passado, de certa forma. Eu acho válido, eu acho que vira essa história sobre a humanidade lutando por algo, né? E faz sentido que seja lutando contra a opressão, seja esse tema, essa conexão, e por isso e de pessoas se unindo, né? Contra isso. Sempre tenha essa constante de que alguém vai estar lá para se unir a essa pessoa que está sendo oprimida e fazer parte dessa luta. E os papéis dentro dessa ideia de reencarnação vão acabar se invertendo várias vezes, né? Porque, tipo, o advogado é o
a pessoa que tá ajudando um escravo, mas aí depois a Somni vai ser a pessoa que tá sendo, tipo, levada pra revolução, né? E esse tipo É. de conexão que vai ser. Ou os papéis vão sendo mudados, mas a narrativa acaba sendo parecida. Eu gosto dessas conexões. Obviamente o tema de opressão e oprimido é bem presente em todas essas obras. Deixa eu te fazer uma pergunta, Luke, porque isso é óbvio. O que você acha, meio que, não sei se da conclusão, mas tipo, sei lá, da resposta a essa luta eterna da humanidade do filme? Que, sei lá, se eu resumir em uma frase, é a resposta que o advogado dá depois de sobreviver e ser salvo por um escravo foragido, de que o oceano é feito de uma multitude de gotas, né? Então, tipo, tem essa mensagem de que as ações individuais de todo mundo eventualmente vão salvar a humanidade. Você acha isso excessivamente otimista? É tipo, é vago demais? É tipo. Acho otimista de um jeito que eu gosto. Quer dizer, eu não sei nem se é idealista. Eu não sei se é otimista porque eu acho que fala que é algo que meio que tem que ser feito. Porque, sim, se você parar pra pensar, o mundo até 2344, sei lá, ainda tá, sabe, continua com problemas. Tipo, Deu a você não volta. Os brancos são oprimidos agora, né? você não salvou, né? Mas, tipo, acho que é justamente o valor de que essas lutas valem a pena e as pessoas vão continuar se esforçando com isso. Eu acho que eu falei mais cedo, eu gosto do tipo de história em que mostra que ações pequenas acabam tendo reverberações mais pra frente. Eu gosto como você vai vendo que cada coisinha pode ser parte de um futuro e não uma jornada que tem um fim necessariamente, né? Mas é uma que as pessoas estão fazendo parte a cada momento. Não pode ter fim, porque a jornada da humanidade Uhum. acaba com a extinção da humanidade. A Exato. gente não tá mirando nesse futuro. Então não é uma jornada que tem fim. Não vai chegar numa utopia, digo. Mas isso não quer dizer que não esteja valendo a pena fazer cada tipo dessas coisas. Eu não diria que o filme é muito otimista, porque de fato, a gente sempre vê que no futuro dá pra dar uma merda ainda, Dá pra ficar pior. mas ele é extremamente antiderrotista. Ok. Tem essa frase da multitude de gotas, eu gosto muito dessa frase, mas tem uma frase de muito menor impacto, também no fim do filme, que acho que ela resume todo o aspecto antiderrotista, que é quando tá no pós-apocalipse, a Meronin, que é a Halle Berry do futuro, e o Tom Hanks, sentados, porque eles estão esperando pra ver se as colônias fora da Terra vão ou não vão buscar ele. E a Halle Berry fala que ela tem esperança. E o Tom Hanks, esperança. Esperança é uma coisa minúscula. Esperança tem o tamanho de uma pulga. E ela fala, e mesmo assim é muito difícil se livrar da pulga. Aham. E eu acho que é um pouco isso, um pouco de... Tem algo que motiva a gente e não é tão fácil só jogar isso no lixo e falar nada vale a pena. É difícil fazer esse movimento de desistir mesmo. Então muitos ainda lutam. E alguns lutam sabendo que vão falhar. A Somni aceitou uma missão que ela achava que ia matar todo mundo e de fato matou todo mundo. Ela foi pra ser mártir mesmo. Uhum. E ela foi mesmo assim porque ela achava que alguém podia escutar o que ela disse no futuro. Não impediu o cinismo dela de achar isso é uma missão suicida, não impediu ela de ir mesmo assim. Porque é difícil matar as pulgas. Eu acho que tem um pouco desse aspecto. E na frase do agente Smith no final lá, eu acho que mais notável é o que ele fala pro genro. Tem uma ordem natural, nunca vai mudar, sempre vai ser igual. E você sabe que sim e não. Que gente como ele não vai existir daqui a 50 anos. Vai ter que mudar de roupa, mudar de cara, mudar de esquema pra continuar existindo. A abolição, o cara conseguiu, não o cara pessoalmente, mas conseguiram abolir os escravos. Uhum. A escravidão não deixou de existir enquanto conceito ou enquanto prática, mas o tipo de escravidão que ele defendia evaporou. E ele achava que, não, eu sou uma ordem natural, sempre vai existir. Não era. Assim como ninguém é. O futuro sempre é muito diferente e também muito parecido. Você
o opressor tem que mudar muito pra continuar existindo. Eu acho que é muito fácil numa visão cínica que eu compartilho, ok? Eu sou um ser humano muito cínico de ver todas essas histórias acontecendo e só entender como uma repetição da mesma tragédia de opressor e oprimido pra sempre, sabe? E sem fim. Mas é interessante que você comenta isso. Por exemplo, a história da Halle Berry ali do thriller. A gente não poderia, tipo, não é à toa pra mim que ela é protagonizada por essa protagonista negra que acaba tendo de companhia ali o outro assassino que também é negro, no sentido que a gente não poderia ver essa história dela sem a luta abolicionista que aconteceu antes. E eles estão ali lutando contra uma outra injustiça, outro tipo de opressão que é colossal, sabe? Tipo, é o capitalismo predatório ali de energia que é tão relevante atualmente. E, sei lá, não que o racismo não exista na história delas, inclusive a gente vê muito vividamente ali com a personagem, entre aspas, mexicana que tem ali, né? Mas o bem feito do passado tá presente nessas histórias ainda. E o que eu tiro de esperança maior nesse filme, Judeu, é que a gente fala, a luta contra o opressor nunca acabou, a luta contra o opressor nunca acabou. Isso um pouco quer dizer que nós, coletivamente, nunca derrotamos o opressor. Mas também que o opressor nunca derrotou a gente. É claro. Passa 100, 200, 300 anos, ainda tem alguém que ainda tá brigando. A luta não acabou porque o nosso lado também não caiu. Então isso também é uma esperança que eu acho que o filme ajuda a ilustrar. É só. Se eu sinto algo só em relação a esse. Pra mim, otimismo, sim, do filme. Isso. Eu penso. Tipo, sei lá. É só o quão pouco concreto ele é, só, no final das contas. Quão abstrato esse otimismo dele é na ideia de que as ações individuais movem o mundo. Sei lá, eu não quero ser muito esquerdista aqui, é só no sentido de que tem tanta coletividade bonita ali na história da Sony e eu queria mais nesse sentido, tipo, mais que essas ações individuais se conectassem com as ações de massas, sabe? Tipo, o cara vai lutar com os abolicionistas, tipo, e isso é visto como uma atitude individual nobre, sabe? E não exatamente que o conjunto do abolicionismo que era, tipo, a grande luta nobre da época. Ele é bem focado. Isso talvez não seja um problema do filme, mas ele é focado, tipo, nas ações individuais, tipo, no que você faz como indivíduo no mundo, mudando ele ou não. Mas acho que é justamente são histórias com protagonistas claros. Mesmo quando a luta é coletiva, ela tem um holofote claro. O velhinho organiza 5 velhinhos pra escapar do asilo. E no fim, puxa o nacionalismo escocês pra fazer uma multidão lutar por eles. Tá certo. Mas narrativamente, isso ainda é focado como é a história dele como protagonista numa luta dele por um problema dele. Porque ficção acaba conduzindo a mão pra certos holofotes no indivíduo. Mas acho até tematicamente mesmo, a ideia é que cada uma dessas pessoas teve a sua parte em um todo que é maior que elas. A gente tá vendo uma jornada específica que é uma gota no meio de tudo. E você quer saber também, só rapidinho, eu 100% concordo com vocês, de que a mensagem clara do filme sobre o quão errado essas pessoas estão sobre a natureza, sabe? No filme inteiro, em todas essas lutas, as pessoas usaram ou a natureza ou a lei como, tipo, justificativa para a opressão deles, sabe? Tipo, e isso para mim é uma mensagem bem clara e menos individual. Sim. É mais uma crítica sistêmica mesmo sobre, tipo, o problema, tipo, uma crítica direta aos argumentos do opressor. Isso eu acho muito bom. E falar em natureza, eu acho que tem uma brincadeira muito boa, que as opressões estruturais são sanduichadas por 2 opressões naturais de uma época com uma civilização menos
reconhecível por nós, que é o canibalismo. Sim, sim, Então, sim. abre com o Tom Hanks falando: no passado aqui tinham tribos canibais Sim, sim. matando gente. E ali, onde tinham canibais, passaram a ter mercadores de escravo, que também é um canibalismo metafórico, porque só sustenta a predação em outro indivíduo. Foi pro velhinho. Não, quando fala velhinho, eu penso na quinta história. Foi pro compositor idoso lá roubando a arte do outro e se sustentando do esforço dos outros. Foi para várias predações metafóricas. E quando nenhuma civilização sobreviveu e só nasceu outra tribuzinho ali, voltou o canibalismo literal. Sim, sim. Mas todos aqueles canibalismos eram metafóricos e eram atos de predação mesmo, de gente querendo justificar na natureza, mas não é natural. A gente não acha canibalismo natural. A gente acha grotesco. É. Inclusive, na própria história da Sombria, né? A gente descobre que eles também estavam praticando o canibalismo na sociedade mais futurista e avançada tecnologicamente. O capitalismo. Raça não é dada pela eficiência. O canibalismo é nada mais além da mega eficiência. Tem mais algum tema, Luke, que você consegue pensar, que você gostaria de comentar? A gente falou bem abrangentemente, talvez a gente abordou tudo, eu não sei. Eu acho que a gente abordou tudo que pelo menos é o que eu penso durante o filme, toda essa noção de... Eu realmente gosto muito da ideia de coisas pequenas tendo influências maiores do que você poderia imaginar e uma pequena ação boa tendo consequências futuras. Eu gosto dessa mensagem. É uma mensagem otimista que sempre me agrada ver em histórias. É uma ideia que, mesmo que possa não ser verdadeira, é boa de se acreditar. Sabe? É bom pensar que ela seja. Então eu aprecio quando o filme trata isso como algo que vai acontecer, né? Que pode só dar em algo positivo para todo mundo. Porque nessa ideia, ela é boa assim, que apesar da minha crítica aqui, não sei se é um tema, mas uma magética que se repete nessa ideia do tema do opressor e do oprimido é sobre também tipo, a pessoa por fora desse sistema de opressão tendo que reagir a ele, sabe? Então, Sim, obviamente, logo no começo, com o nosso advogado ali tendo que. Sendo bem claro, quando o escravo pega a faca da mão dele, põe no pescoço e fala: se você não agir, pode me matar agora, porque é a mesma coisa. Ou logo no final, com o Tom Hanks, o ato dele ali se esconder e não agir perante a injustiça que ele estava vendo acontecer ali, por medo, né, do que vai acontecer com ele, igual aconteceu com o advogado no começo. E ele fala a mesma coisa pra Halle Berry. Você pode curar minha sobrinha. Se você fala, eu posso, mas eu não vou curar, você tá matando ela. Exato. Do mesmo jeito. Uhum. Né? Então tipo, tem essa história sobre o opressor e o oprimido, e também tem como a gente reage a essas histórias, sabe? E sobre quão fácil é ignorar elas ou justificar a sua própria sobrevivência perante a elas. Porque principalmente nessa história do Tom Hanks, é quase impossível você culpar ele pela ação de sobrevivência dele ali. Tipo, você olha os canibais e você pensa, pô, o que ele vai fazer? Ele vai se matar ali? Ele ia morrer Sim, junto? Não. O que você vai fazer? Mas a história fala não. A história fala não. A história fala, não, morra então, sabe? Tipo, tenha uma ação. Tipo, não se sinta cínico perante a injustiça do mundo. E tem uma vergonha em estar ignorante quanto a uma causa que não é sua. Às vezes, de fato, a pessoa tá ocupada demais pensando na própria causa, que também é válida, mas eu penso muito na cena do músico perguntando, mas por que o romance da mina com o alemão não deu certo? Porque ela é judia. O que isso tem a ver, cara? Você não pode perguntar o que isso tem a ver. Como se você não sabe o que tá acontecendo na Alemanha? Tipo, tem uma vergonha. Você não pode só notar isso. Eu não entendi. A questão dele era a própria questão. Ele tinha o deserdado do pai, tinha a sexualidade dele, tinha a exploração que ele sofria. Mas não quer dizer que ele pode dar o luxo de falar, eu não penso no que rola na Alemanha nos anos 40. Ele era cego perante outras injustiças que estavam rolando ao mundo. E nesse caso, até interessantemente isso, não por questão de sobrevivência, por questão de ignorância, né? Por questão de desinteresse.
Muito, muito interessante mesmo, como essa questão de opressor e oprimido é refletida em vários personagens mesmo. Eu não tinha parado pra pensar tanto nesse caso aí do músico mesmo, que é bem marcante essa cena, você tem razão, Iso, mas eu não conectei como ele agindo assim perante ele mesmo tá sofrendo um tipo de opressão devido à sexualidade dele e ele cego perante a opressão dos judeus ali, né? Bem, bem notório. Vocês conseguem pensar em mais algum tema? A, Não, a sou gente, esse. Eu, a eu, gente eu penso come... nessa dos judeus também um pouco como um lembrete nosso, e esse é o que eu mais tiro desse tipo de cena, de que tem esses 6 personagens lutando contra a opressão, mas os secundários só não são os nossos protagonistas, mas eles estão lutando contra as próprias opressões. É, A amante dele é uma judia que fugiu da Alemanha e ela tá com a própria batalha que não deu tempo dela ser protagonista da nossa história, mas ela é a protagonista própria. Eu penso logo no comecinho, o advogado está explicando, meu sogro tem essa ideia sobre como funciona a lei dos homens. E a Susan Sarandon pergunta, o que ele acha da lei das mulheres? Ele fala, ele não não pensa muito. comentar nada disso. É. Não come... ele não é o primeiro. E sei lá quem é essa mulher, mas ela tá claramente pensando em ideais feministas em uma época em que eles estão muito fora da curva de se falar na mesa de jantar. Então tá todo mundo lutando contra alguma causa que às vezes só não é a história do filme porque tem tempo limitado que você pode contar num filme. Mas em todo lugar, eu penso nos escoceses da trama do velhinho. Aham. Então todo lugar tem opressão e gente lutando De formas distintas. de formas Sim, distintas. sim, sim. Eu penso até na Sony, a primeira vez que ela vai pra, sei lá, pra cidade de baixo ali, e ela vê outros fabricantes diferentes, inclusive alguns relegados à prostituição, sabe? Os tipos de opressões que aconteciam no mundo e que ela não tinha nem conhecimento que era possível, até chegar ao ápice ali de ela ver todas as colegas sendo relegadas à carne. O machismo é interessante de que ele não é a história central de nenhum dos 6 personagens, mas por quê? Tem metade da sociedade do mundo tem metade mulheres. Todas as histórias você vê que tem machismo também acontecendo ali. Tipo, as outras garçonetes são abusadas sexualmente. A outra questionou do machismo do político. O Hugh Grant dá uma mega microagressão na Halle Berry, que ela vai fazer entrevista sobre a planta dele. Ele fala: Ah, é verdade. Poxa, se mais mulheres, se mais repórteres fossem bonitas assim, eu levava o movimento feminista a sério. Então, todo lugar tem machismo, mas não é o protagonista de uma história, mas ainda é uma luta. Eu acho que tem isso também, de que tem opressões que o filme não aborda, mas eu não sinto que ele ignora. E se ele ignora é porque, de fato, não tem espaço para todas as É claro. identidades do mundo no Claro, filme. claro. Ele tenta deixar aberto que, sim, os secundários eles também estão na própria luta. Perfeito, perfeito. É isso que eu tenho pra comentar. Alguma. Eu não fiz isso pra Slay the Spire, mas eu quero fazer isso Slay the pra Princess. Claudia. Desculpa. Outro jogo. Eu não fiz isso pra Slay the Princess, mas eu vou fazer isso pra Claudia Atlas. Eu quero uma opinião geral aqui agora com spoilers pra terminar essa conversa e a gente ir pra recomendação. Começa você. Aqui. Sei que eu tenho pra dizer que eu já não falei. Eu gosto muito do filme. Eu gosto. A mensagem. Eu gosto muito da mensagem positiva que ele tem. Eu acho um filme bonito. Eu gosto da ambição. Gosto de uma história que é contada desse jeito tão único. O que eu comentei mais cedo é que realmente nessa revisita eu fui menos impactado pela narrativa individual de cada história. E eu acho que eu tinha gostado mais disso quando eu vi pela primeira vez. Várias vezes eu ficava, tá, tipo, beleza, não acho. Acho que às vezes, mesmo que elas sejam curtas, mesmo que elas não tenham a intenção de serem tão grandiosas, por serem um sexto do filme, né? Eu acho que algumas acabam faltando alguma grande conclusão intrínseca melhor pra mim. Ou só acaba resolvendo meio rápido e tal. Mas isso importa pouco no geral, porque todas elas terminam dando
a conexão pro tema maior dessa grande narrativa que perpassa séculos, que eu gosto muito e continua sendo muito impactante para mim. Então a experiência ainda foi muito positiva. Eu só tenho essa pequena. Não que me conectou menos agora nessa segunda revisita. Então o resto ainda é muito bom. Eu vou deixar você por último, Isa. Eu vou falar que eu amei, eu não tinha visto. Mais uma vez, eu realmente apreciei muito, principalmente só o dinamismo do filme. O quão rápido essas 3 horas passaram. Eu tava tão interessado em todas as histórias. E, inclusive, a gente acabou não comentando muito. A gente pontuou em alguns momentos, mas as atuações desse filme realmente carrega muito, velho. Só essa ideia de dar tantos papéis diferentes para tantos atores diferentes. Pra mim, o máximo do Hugh Grant como o canibal ali no final. Tipo, é um typecasting tão absurdo pra ele, pra mim. É tão. Eu quase nem identifiquei ele direito ali. Depois que eu fui ver, caralho, mano, o Hugh Grant tava fazendo canibal ali, que loucura. Os Tão créditos absurdo. foram muitos twists pra mim. Eu fiquei, caralho, não é possível. Enquanto eu tava assistindo. Acho que esse filme ajudou o mundo a descobrir que o Hugh Grant, agora que ele tá velho, ele faz muito bem o papel de filho da puta. Sim, Porque sim. tem alguma coisa nas rugas dele que traduzem muito bem a expressão de quem é um grande arrombado. E pós-Cloud Atlas eu vejo o Hugh Grant fazer muito papel de vilão, e não só qualquer vilão. Aquele vilão sádico, aquele vilão que fala uma crueldade e ri de si mesmo, assim. E eu acho que aqui foi quando eu comecei a ver esse Hugh Grant. Mega cínico, mega babaca. Eu gosto muito do. O Tom Hanks às vezes me distraiu como o Tom Hanks, só porque, tipo, é uma cara identificável demais. Mas a gente comentou, ele teve umas atuações fantásticas. E, inclusive, ainda bem que eu vi esse filme com legenda. Porque a língua que eles inventam no final da última história. É verdade. A gente não comentou disso. Pode falar, Luke. Não, que eu gosto muito disso. Eu fico feliz que eles deram. Não é muito realista, eu acho, de como seria, mas eu gosto que eles deram a atenção que em sei lá quantos anos eles iam ter que era um dialeto meio próprio. Eu achei livro mega. É um problema pra ler. Você pensa, caralho, o que vocês estão fazendo? Uhum. No livro, a época da Somni também tem o dialeto próprio já. Ah, ok. Que é um ok. dialeto nada sutilmente anticapitalista, porque muitos substantivos normais foram só substituídos pelo nome da marca. Então, a Somni chama filmes de Disney. Eu estava vendo um Disney. Interessante. E bacana. vários substantivos acontece isso, e como eles indicam que o capitalismo foi longe demais. Interessante. Legal, Eu não sabia disso, não. Mas eu acho bem realista, na verdade. Não, Luke. Eu tô falando porque eu não sei. De fato, eu não sei como funcionaria, mas eu achei, tipo. Me fez muita tentativa. Me fez lembrar do dialeto de Mad Max, sabe? Tipo, só você entende meio que o contexto de muito do que eles estão falando e você vê exatamente tipo, de onde veio certa palavra, tipo, por que eles falam assim desse jeito. Eu gostei muito. Eu bem sempre legal. rio quando eles falam tru-tru. Tru-tru é muito engraçado. Eu acho muito engraçado. Especialmente porque o Hugo Weaving fala de um jeito muito Remy também. Nossa, ele como o diabo nesse final é muito bom. É muito bom. Ok. Iso, termina esse podcast pra gente ir para as recomendações. Gosto muito desse filme. Falei tudo que eu queria falar também, só quero acrescentar que eu, no geral, eu sinto que eu sou uma pessoa muito cínica e que minha relação com a arte é sempre procurar reforço e validação pro cinismo e pra uma desesperança que eu tenho no mundo, e que eu gosto que esse filme não me deixa ser assim, que esse filme me deixa otimista e que não é fácil me tirar do meu cinismo, e eu aprecio isso nesse filme. Vem essas frases de efeito, chavão, bonito, o mundo vai dar certo, eu penso, porra, é isso aí, caralho. Pra uma história que tinha tudo pra ser cínica, né? E queria abrir o jornal e sentir essa esperança. Então, assim,
Eu falei da multidão de gotas, eu falei das pulgas, eu gosto muito das pulgas, mas a minha favorita é como acaba a história da Somni. Do arquivista pergunta se ela sabia que ia tudo dar errado e todo mundo ia morrer, e ela falou que é o que ela achou que ia acontecer. Aí ele perguntou por quê, ela falou, eu tinha que falar minha verdade. Ele falou, e se ninguém no mundo acreditasse na sua verdade? Ela falou, uma pessoa já acredita. Eu adoro essa frase. Eu adoro também, eu adoro. Pensar que o arquivista é o ator, sei lá, que fez o Six Smith ali, né? Tipo, Sim. uma pessoa que narrativamente, na alma, Sim. tinha tudo pra ser cínica, inclusive, né? E o arquivista, isso fica bem sutil no filme, não sei se ficou claro. O arquivista é quem escreveu a Bíblia da Somni, que o Tom Hanks vai ler depois. Ah, não, eu não tinha não, pego primeiro. isso, não. Uma pessoa já acredita, ela falando, eu já te converti. Sim. Não, isso eu ele tinha. de fato- Isso fica claro, isso fica Sim, claro. mas eu não. E ele vai escrever a Bíbliazinha lá, que eu gosto disso. É bonito ter esperança. Eu tenho esperança, apesar de tudo, viu? No meu mundo real. Eu penso que eu vou ver grandes mudanças do mundo ainda pro bem. Isso. E é bom pensar em uma obra que reflete isso, sim. Eu quero pensar mais nisso. Vendo do mundo real é mais difícil. Eu gosto quando eu vejo filmes que me trazem pra esse espaço. Toda mudança parece impossível até que ela se torne inevitável. Então, coisas podem mudar em pouco tempo. Eu tenho esperança na unanimidade ainda. Perfeito. Todo episódio do Maio Sem Mangá, a gente tá terminando com recomendações de correspondentes, né? Então a gente recomendou videogames no episódio passado, agora a gente vai recomendar filmes baseado em Cloud Atlas. Eu joguei um pouco em cima aqui dos participantes, eu não sei se todo mundo tem uma recomendação pronta, vocês conseguiram pensar em alguma coisa? Não, eu tô perdidão aqui. Eu tô abrindo meu Letterboxd agora, vendo vai se pensando, vai chegar uma... Luke, vai pensando também enquanto eu faço a minha recomendação. Eu passo. Eu acho que eu já decidi. Já decidiu? Uhum. Faça você primeiro, então, Luke. Que filme você recomenda pra quem gostou ou tem interesse em Cloud Atlas? Assim, a conexão que eu vou fazer não é muito lógica nem nada. É só uma questão de vibe geral e que é um dos meus filmes favoritos também. Então, não pensa muito na comparação, eu só aceita. O filme que eu quero recomendar, que eu acho que é interessante, é O Grande Hotel Budapeste, do Wes Anderson, que é um filme que eu gosto muito. Eu acho que é um filme que esteticamente e formalmente, ele também tem algo que a gente acabou não comentando muito, mas Cloud Atlas, assim como as outras coisas da Wachowski, é um filme bem estilizado. Eu mesmo e do outro cara também, né? Mas que eu esqueci o nome dele, tadinho. Mas o filme é bem estilizado, mesmo quando eles são sobre momentos históricos ou tipo narrativas que são em teoria mais pé no chão, né? E eu acho que esse combo também tá presente aqui. É uma narrativa bem mais aquele não realismo, né? Mas que tem um pouco de irrealidade na forma que é filmado e que eu acho que é bem interessante. Eu acho que conta dentro dessa história da Europa do começo do século e que também é um setting que existe dentro de Cloud Atlas. E, além de tudo, é uma história que também tem muitos temas que eu consigo ver semelhanças em que é uma história meio trágica, com um final meio trágico, mas que ainda mostra muito o valor de conexão humana, das ações que as pessoas tiveram para lutar contra injustiças e coisas desse tipo. E é uma narrativa complexa também, então, no sentido que o plot vai para vários lugares e várias situações distintas. Não são várias histórias diferentes, é a mesma história, mas que muda de contexto em vários momentos. Eu não sei, eu não tenho muito o que falar. Eu acho que é um filme muito bom e que tem essa mensagem que
eu consigo ver semelhanças e consigo também apreciar muito. Eu amo Hotel Budapeste, é um dos filmes favoritos. Eu já vi não sei quantas vezes, poderia ver muito mais. Eu É muito forcei um na sua, pouco. é muito na sua vibe, sim, Luke. Se tem algo que eu consigo imaginar como uma conexão, é o dinamismo de ambos os filmes. Também, é. Ambos Ele corta bastante para várias cenas e que são bem diferentes entre si várias vezes. Ele tem uma mudança de gênero, mesmo dentro da constância visual que é óbvia do Wes Anderson, né? Mas ele é uma. até dentro da filmografia dele, esse é um que ele acaba brincando mais com outros tipos de filmagem, eu acho, durante a história. Ele é. Dos filmes dele é o mais thriller, provavelmente, sabe? Tem perseguição. Bom, todo filme dele tem perseguição, mas, tipo. Não, é o mais plot, mas ao mesmo tempo é mais complicado mesmo também. É uma história bem confusa em vários aspectos. No sentido positivo, tem muita coisa acontecendo. Com certeza é uma mescla de gêneros, né? É. Se Cloud Atlas os gêneros estão separados, Hotel Budapeste é uma mescla de humor, tragédia, drama, thriller e tudo mais. É interessante sua recomendação. Eu tenho uma recomendação um pouco polêmica, eu não sei. Se muita gente evita Cloud Atlas por causa das polêmicas que envolvem as trocas de raças bizarras, eu acho que esse é um filme que ganhou uma desnotoriedade por causa do protagonista do filme ser o ator Jared Leto. Um notório criminoso, talvez líder de um culto sexual bizarro, não uma boa pessoa, mas ele é protagonista de um absoluto favorito meu, Mr. Nobody, Senhor Ninguém. Alguém aqui já viu esse filme? Eu não vi esse filme. Eu não vi. Eu adoro esse filme. Ele tem muitas semelhanças estruturais, eu diria, com Cloud Atlas. Se Cloud Atlas conta a história entre tempos, Mr. Nobody conta várias histórias entre possibilidades. É uma história sobre a força da escolha humana e sobre a nossa insistência em repensar, em imaginar outras possibilidades para as escolhas que a gente faz. Então a gente meio que acompanha em paralelo várias vidas que só uma pessoa imagina para várias escolhas que ela faz durante a vida. Tem, tipo, tem uma vibe um pouquinho efeito borboleta, mas tipo vários acontecendo ao mesmo tempo. Então ele tem esse mesmo espírito de Cloud Atlas, de contar várias histórias paralelamente, mudando e voltando, indo e voltando de várias formas diferentes. Com temas bem diferentes, eu diria só. Eu não sei se ele lida tanto com opressão e o oprimido, ou com, sei lá, a resiliência da esperança humana, mas é muito bom pra mim. Um excelente filme, com boas atuações, verdade seja dita, ok? E lindo, um lindo filme também. Então, Mr. Nobody, pra mim, ele foi um filme cult, muito adorado por muito tempo. E de lá pra cá, eu acho que as pessoas meio que forçaram a desgostar. O cancelamento do Jared Leto cancelou o filme também? Cancelou o filme. Eu tenho muito essa impressão de que, tipo, a galera meio que resolveu reavaliar como ruim por causa do Jared Leto. Mas eu adoro. Eu acho muito bom, vale muito a pena. E se você conseguir, tipo, engolir o fato do ator protagonizar, e, tipo, o filme é quase inteiro ele ali. É muito dele ali o filme. Eu acho que vocês vão adorar. É muito bom. Mr. Nobody. Conseguiu pensar numa recomendação, Iso? Consegui. Tem uma aqui boa. Achei aqui. Eu quero recomendar o filme O Poder Vai Dançar, em inglês Cradle Will Rock, filme do Tim Robbins. Não é uma música do Iron. Quem que canta Cradle Will Rock? Tem uma banda famosa que não me deixa dar Google direito nesse filme. Eu não tenho a mínima ideia. Do Van Halen. O Van Halen tem uma música chamada Cradle Will Rock. Não é a música do Van Halen. É o filme de 99 do Tim Robbins. Também é uma conexão de várias histórias
aqui, sem brincar com cronologia, elas vão passar ao mesmo tempo, embora tenha essa curiosidade de que são histórias reais, são duas histórias reais que ocorreram em épocas diferentes, que pela magia do cinema vão passar ao mesmo tempo para poderem amarrar uma narrativa aqui. Então vai ter essa licença poética que vai contar ao mesmo tempo a história de como o Diego Rivera pintou um quadro pro Rockefeller, pro hotel dele, e nesse quadro, nesse mural tinha uma imagem do Lenin, e o Rockefeller ordenou a destruição de um quadro que ele mesmo comissionou, com a história de como o Orson Welles ia fazer uma peça política pró-sindicatos e o governo americano proibiu a peça de estrear. E eles cantaram a peça inteira das cadeiras, porque a proibição técnica foi só nenhum ator pode subir no palco. Duas histórias famosas, duas histórias reais que o filme adapta para acontecerem ao mesmo tempo. Junto com outras histórias fictícias, vai ter umas outros 2 subplots para contar essa história de como várias histórias se cruzam, pela maneira como elas usam a arte como maneira de se manifestar, de manifestar os próprios ideais. Uhum. Eu acho muito bom esse filme. Nunca ninguém nem me recomendou esse filme. Não Ele tinha não é noção da famoso. existência dele. A carreira do Tim Robbins de diretor não é muito famosa. Ele também fez Não. Bob Roberts, que é ótimo. Não falam quase nada sobre. Um bom ensemble aí também, estilo... Sim. Bom, não sei se no mesmo nível de Cláudio Atas, mas, pô, John Cusack, pô, tem ator aí nesse filme. Agora o Bill Murray tá cancelado também, ele não tava nessa época. Ele tá... muita gente tá. Aí você começa. É que tem níveis de cancelamento. Vamos ser Bill sinceros Murray aqui. não tá no nível do Tem, Jared não. Leto, por exemplo. Não. Tem tá, não. tem uma diferença muito grande entre um cara foi um escroto e, sei lá, foi o Jared Leto ou foi o Kevin Spacey ou qualquer coisa desse tipo. Susan Existem Sarandon escalas. tá nesse filme também. Tem um elenco vasto porque tem vários subplots e, diferente de Cláudio Atas, eles não reciclam o ator. Então, eventualmente aparece todo mundo. Pô, Paul Giamatti tá nesse filme. Só isso é o bastante pra qualquer um querer ver. Tem. Que isso? Tem um cameo curioso do Tenacious D nesse filme. Porque o Jack Black é ator, mas o ator Sim. dele contracena em dupla com o Kyle Gass. E os dois só aparecem pra aparecerem juntos. Então é o Tenacious D, não é o Jack Black. Incrível. Ok. Mas Excelente recomendação. E especialmente porque, além das semelhanças com Cláudio Atas, que são, pra mim, ser várias histórias conectadas e a elevação da arte, eu acho que são duas histórias reais que a gente não fala muito sobre e elas são boas anedotas pra gente pensar que isso aconteceu e isso ensina a gente sobre o papel da arte na sociedade. Perfeito. Eu tô baixando aqui Cradle Will Rock. É uma boa recomendação. Dito isso, nós três vamos estar aqui semana que vem para falar pela primeira vez na história do Mangá ao Quadrado, do podcast ao quadrado como um todo, de um livro. Semana que vem a gente tá aqui para falar de Piranesi. Piranesi. Okay? Finalmente. Então, semana que vem, Piranesi. Até semana que vem. Isso significa que eu tenho 7 dias pra ter algum livro que eu quero recomendar pra alguém. Caralho, eu não pensei nisso. Caralho. Não tenho, não. Eu não sei o que eu vou fazer semana que vem, não. Eu vou dar um jeito. Recomenda Mangá é literatura. Ai, não sei. Recomenda um livro. Eu tô fudido mesmo. Bom, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Eu não vou conseguir ler mais um livro até semana que vem. Você não tem um livro que você leu que você gosta muito? Não tenho. Bom, a gente vai descobrir o que a gente vai fazer semana que vem. Até. Até semana que vem.